Mensagem do dia. Mensagem do dia no livro de Êxodo, capítulo 14, dos versículos de 15 a 26, no título A Passagem pelo Meio do Mar. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, nos seus carros e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou, e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Bom dia, com a paz de Deus. E a mensagem do dia se encontra no livro do Êxodo, nesse capítulo 14, nesses versículos de 15 a 26 que acabamos de ler. O livro do Êxodo é no Velho Testamento e consta 40 capítulos, mas a mensagem de hoje é nesse título que diz A Passagem pelo Meio do Mar. E Deus cumpriu a sua promessa para com o povo de Israel, que naquele momento da história eles se encontravam em cativeiro ali, escravos daquele povo do Egito, e o Senhor fez a libertação daquele povo com a sua mão santa, forte e poderosa, e com grandes sinais. Até que chegou o momento, aquele povo saía para a terra que o Senhor tinha lhes prometido, e no meio dele, naquela passagem, estava o mar. Atrás deles, o grande exército de Faraó. Mas ali o Senhor, como já tinha feito uma promessa, queria ver o coração daqueles se tinha fé, se tinha confiança em Deus. Porque não havia mais passagem, não tinha como. E muitos deles se arrependeram de ter saído daquele povo onde se encontravam como escravos, e se arrependeram daquela saída, daquele momento. Mas Deus, quando faz uma promessa, Ele é cumpridor dela. Quando Deus nos dá a sua palavra, Ele cumpre. Pode passar o tempo que for, mas Ele cumpre a sua palavra na nossa vida. E ali, pelo poder da tua palavra, o Senhor abriu o mar, e aquele povo passou em seco. E o grande exército de Israel, de Faraó, pereceu naquelas águas. E é Deus na nossa vida também nos dias de hoje. Às vezes, na nossa dificuldade, na nossa prova, parece que encontramos diante de uma parede onde não tem porta, não tem saída, não tem como. Não se desespere. Confia em Deus. Se Deus tem prometido pela sua palavra, Ele criará caminho. Onde não tem, Deus criará caminho. Às vezes você está numa situação que Deus está olhando o seu coração, para que se Deus acha fé e confiança no seu coração, porque você acredita. Deus me prometeu, Deus cumprirá.
Confie. No momento certo, você vai enxergar uma porta. E é a porta da sua vitória. Confia em Deus e Ele te dará a sua vitória que tanto você almeja. Deus te abençoe grandemente e poderosamente sempre. E nunca, jamais se esqueça, Deus te ama.